Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram. Ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu.
E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado. Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Meu avô plantou um nabo e ficou grande, muito grande. Nunca vi tal nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 mas não pode puxar. O avô não sabia o que fazer. E assim, e dessa forma, mas não vai sair de forma alguma. Aí o avô chamou a avó para puxar o nabo. Uma velha veio, agarrou o avô pelas costas e começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. É apenas algum tipo de problema. O avô ponderou e percebeu que era hora de pedir ajuda à neta. E começaram a chamar a menina com toda a força, tanto que toda a aldeia estremeceu. A neta veio correndo, segurou a saia da avó e novamente começaram a puxar o nabo. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Eles puxam e puxam, puxam e puxam, mas não podem puxar. Os velhos ficaram chateados, porque esse nabo desaparece. Então a neta decidiu chamar seu cachorro, Bug, para que pelo menos ela ajudasse a puxar o nabo. Bug veio correndo, agarrou a neta pelo lenço e as duas começaram a puxar o nabo juntas. Um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Eles puxam, 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 mas não podem puxar novamente. O avô e a avó ficaram ainda mais chateados, porque o nabo não comido vai desaparecer. De repente, o inseto latiu e saiu correndo. O cachorro voltou não sozinho, mas com um gato. Ela agarrou o fusca pela cauda e começou a puxar o nabo todo junto. Um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxe, 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 mas não estique. Os velhos ficaram chateados junto com a neta. Eles não verão um nabo. De repente, o gato correu para o celeiro. Ela se foi por muito tempo e não voltou sozinha, mas com um rato. O avô e a mulher, e a neta e o besouro, começaram a pedir ajuda ao camundongo. Ela abanou o rabo, guinchou 2 vezes e agarrou o pelo do gato com as patinhas. E novamente eles puxaram o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. E assim o avô decidiu compartilhar o nabo. Ele pegou a metade para si, deu a terceira para a avó, um pouco menos para a neta, um pedaço de fusca, metade de um pedaço para um gato e uma migalha minúscula para um camundongo. Os animais ficaram ofendidos com o avô, pois ajudaram da mesma forma, mas ele dividiu o nabo de forma desonesta. 1 ano se passou. O avô plantou o nabo novamente, e ele ficou maior do que antes. Há muito tempo que não se via esse nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 e isso e aquilo, mas não puxa. O avô não sabia o que fazer. E decidi ligar para minha avó pedindo ajuda novamente. Eles começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. Então a avó ligou para a neta. A neta veio correndo, e eles puxaram o nabo juntos. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Puxe, 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 mas não estique. O avô ficou chateado e foi pedir ajuda aos animais. Ele ligou para Bug, mas ela apenas desviou o rosto, abanou o rabo e saiu correndo. O avô encontrou um gato, e ela subiu no telhado do celeiro. Então o velho foi até o mouse, mas ela também não ouviu. Então o avô percebeu que os animais se ofenderam por ele por não compartilhar honestamente o nabo. Afinal, sem rato, gato ou inseto, o avô não consegue ver um nabo. O velho pensou, organizou seus pensamentos e foi até os animais novamente. Ele se desculpou com o Bug, pediu perdão ao gato e prometeu o melhor pedaço de nabo para o rato. Então os animais concordaram em ajudar o avô.
E eles começaram a puxar o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, e puxa o nabo. Baba assou um nabo. Há muito tempo que esses deliciosos nabos não eram vistos nas aldeias. E o avô dividiu o nabo igualmente, um pedaço para ele, avó e neta. Pegamos um pedaço de inseto com um gato e até um rato. Todos estavam felizes. Então, eles viveram em paz e harmonia felizes para sempre.